quando a gente termina ainda gostando da pessoa? Como lidar? Eu tenho recebido bastante essa pergunta nas minhas redes sociais e vocês sabem muito bem que meus chefes são vocês e quem me dá as demandas de trabalho são vocês. Então vamos falar disso. Terminar com uma pessoa ainda gostando dela é bem difícil, né? Independente se você terminou por razões práticas e racionais, porque viu que não dava mais certo, não fazia mais sentido, ou quando você é terminada e é meio do nada e ainda tem sentimento ali, independente, acho que é bem difícil de lidar. O que eu vou falar aqui, eu acho que vale pra tudo, seja relacionamento amoroso, seja amizade, quando ainda existe sentimento, como lidar com esse afastamento. Tenho local de fala porque eu só namorei uma vez na vida e eu terminei existindo sentimento, né? Eu terminei por razões práticas e eu já tive que me afastar de muitas amizades, mesmo gostando muito da pessoa, porque também foi o meu lado racional que precisou falar mais alto. E eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa do racional, do prático, eu lido com as coisas dessa maneira, eu sempre penso a longo prazo, eu entendo o que faz sentido pra mim ou não. Então, eu entendi que o sentimento não é tudo. E quando a gente entende isso, é que a gente vira uma chavinha na cabeça. A primeira coisa que você precisa fazer para lidar com esse afastamento, esse término, mesmo existindo sentimento, e é uma dica prática, tá? Faz uma lista com todos os motivos pelos quais vocês não dão mais certo. E, de novo, isso vale para qualquer natureza de relação. Quando a gente termina, é muito comum que a gente esqueça as coisas ruins que existiam naquela relação e os motivos pelos quais a gente terminou ou se afastou. Então escreve os motivos pelos quais essa é a melhor decisão, por que vocês não dão mais certo, por que vocês não se entendem mais. E são as razões racionais, gente. Eu, por exemplo, durante o meu relacionamento, eu mudei algumas coisas, ele mudou também. Então, simplesmente, a gente não tinha mais os mesmos planos, as mesmas ambições. Eu precisei anotar tudo isso para eu não querer voltar baseado só em sentimento. Fazendo isso e revisitando essa lista direto, vai cada vez mais entrando na sua cabeça. Não é imediato, tá? Não é da noite pro dia que você vai superar. Só que se todos os dias você revisitar isso, passa uma semana, um mês, 6 meses, isso vai cada vez mais entrando na sua cabeça, seu lado racional fala mais alto e você vai conseguindo superar isso melhor, porque você entende que vocês só não se encaixavam mais. E de verdade, gente, achar que sentimento, que amor é tudo, é coisa de adolescente. A segunda coisa que vai te ajudar muito a superar isso é a gratidão. Só que ela vem depois de um tempo que você já superou um pouco das coisas e é uma maturidade que realmente só o tempo e a racionalidade traz. Ter gratidão pelas coisas boas que você viveu. Eu acho que é pior quando você termina porque a pessoa te tratava mal, porque existiam coisas tóxicas na relação, porque aí depois que você termina vem a culpa e o ressentimento por você ter passado por tudo aquilo. E quando você termina uma coisa que era legal, mas não combinava mais, enfim, razões racionais ainda gostando, você começa a sentir gratidão por ter vivido uma coisa legal, você tira aprendizados bons, tipo, pô, esse cara me tratava muito bem, eu nunca vou ficar com um cara que me trata menos que isso. Foi um pensamento que eu tive e que me ajudou muito a superar. Você manter o respeito pela pessoa, você fazer questão de não ser imatura e não ficar falando mal da pessoa. Sabe essas coisas assim, picuinha, imatura que a gente faz pra poder superar? Você percebe que você não precisa disso, porque você é uma pessoa madura. Então você começa a pensar naquela relação, naquilo que passou, como uma coisa boa. Cara, eu tirei bons aprendizados, ele me ensinou muitas coisas, agora eu sei como eu tenho que ser tratada, só que pra eu dar certo com alguém, lado racional falando mais alto, a gente precisa querer as mesmas coisas, a gente precisa ter as mesmas ambições, a gente precisa seguir pro mesmo caminho. É o que eu sempre falo, gente, não adianta você ficar com uma pessoa que no cerne da coisa quer uma coisa muito diferente que você. Seu sonho é morar na Austrália e a pessoa quer construir na casa da mãe dele. Pô, não rola! Você não quer morar na casa da sogra. Seu sonho é ter filho, o cara não quer ter. Você vai ser mãe sozinha. A gente tem que pensar nessas coisas racionais. O sentimento não é tudo. Lembre-se sempre dos seus motivos racionalmente. Coloque-se sim em primeiro lugar. E saiba que os seus sonhos, suas ambições, seus objetivos são válidos e muito mais importantes do que uma pessoa. Porque a hora que ela for embora, você vai sempre se arrepender de ter tentado mudar por ela. Mais importante ainda, lembre-se que não existe tempo para superação. Tem gente que supera muito rápido porque dentro do relacionamento começou a perceber as coisas e demorou para colocar um ponto final. Tem gente que demora 6 meses, 1 ano, mais tempo, porque tinha muita coisa para superar. Lembre-se que você nunca tem que superar só a pessoa e o sentimento por ela. Você tem que superar todos os planos que vocês tinham, a relação que você tinha com amigos e família. É toda uma convivência, uma construção que você precisa desconstruir. Então não existe tempo.
tempo. Se você não se sente pronto pra viver outra coisa, pra conhecer gente nova, tá com aquele cansaço, não se envolva. É muito saudável que você fique sozinho, se curando depois de um término, pra você entender os seus aprendizados e chegar nesse ponto que eu falei de respeito e maturidade, tá? Coloque-se em primeiro lugar.